programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor estamos aqui novamente para desfrutarmos juntas de mais provérbios, palavras de sabedoria. Hoje é 21 de março. Vamos desfrutar do provérbio que diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Temos como título hoje, a beleza da mulher. A beleza real da mulher não está na maquiagem carregada, nos adereços de joias raras, mas está em sua discrição com um coração sincero de bondade. O apóstolo Pedro, em sua maturidade, destaca que o verdadeiro adorno da mulher não deve ser o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual muitas se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 até o 6. São essas mulheres que o Senhor precisa da sua igreja, estabelecendo um modelo de beleza, não do mundo, mas um padrão saudável na casa de Deus. Essas mulheres ganharão outras pessoas sem palavra alguma, por meio do procedimento e pelo seu honesto comportamento cheio de temor. Amém. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Até amanhã. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Este é o quadro Leitura Bíblica Diária. É feito com muito carinho para você que quer conhecer a palavra de Deus, que ama ler a Bíblia e é nossa companheira todas as manhãs aqui, bem cedinho, desfrutando do Senhor. Quando a gente toca o Senhor logo pela manhã, todas as coisas têm outras cores, não é verdade? A gente vê tudo de uma maneira nova, a gente vê as coisas do alto, né? E não tem medo de nada, porque nós estamos fortalecidos, né? No nosso espírito. E aí a gente está pronta para vencer tudo que acontecer nesse dia, né? Não é isso? Então, vamos nós agora vestir a nossa armadura aqui e pegar a palavra de Deus nas mãos, que é a espada do Espírito, né? Para vencer, certo? Jesus é o Senhor. Eu quero ler para você Gênesis 2:10, que diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Por que um rio se divide em 4 braços? É para alcançar as 4 partes do mundo inteiro. Norte, sul, leste, oeste. Então, esse rio é o próprio Cristo, né? É a água da vida que está procurando você. Ele já te achou? O Senhor já me achou. Já me achou há muito tempo atrás,
quando eu recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, mas Ele me acha todas as manhãs, né? Porque esse rio hoje está dentro de nós. E nós hoje estamos procurando pessoas. Nós estamos saindo das ruas para pregar o Evangelho. Porque esse rio que quer alcançar as outras pessoas, hoje está dentro da gente. E a nossa obrigação hoje é levar essa água para as pessoas, né? Porque o desejo de Deus era dispensar-se ao homem por meio da árvore da vida, né? Que estava no centro do jardim. Mas, infelizmente, quando o homem foi enganado pela serpente, o que aconteceu? O caminho da árvore da vida foi fechado. Ele não podia mais ter acesso à árvore da vida. Então, lá no capítulo 5 de Romanos, nós vemos que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, que foi Adão, né? Por ele entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Isso foi uma armadilha terrível de Satanás. O homem se tornou injusto, carente da glória de Deus. Por isso, porque estava em pecado, ele não podia mais ter acesso a Deus. E Deus era representado pela árvore da vida. O caminho de acesso à árvore da vida foi fechado pelos anjos, pela santidade e glória de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, 24. Mas Deus ainda queria alcançar o homem. O que ele ia fazer? Ele providenciou um meio para alcançar eu e você. Saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Como o Senhor deseja a presença do homem, o rio que saía do Éden e se repartia em 4 braços representa o Espírito de Deus. Nós já vimos que Deus Pai é representado pelo agricultor, né? E Jesus é representado pela videira, lá em João 15, 1, 5. Quando o Senhor falou, eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Agora, nós vemos que o Espírito é como um rio fluindo. E esse rio traz o Pai para nós, por meio do Filho, que é Jesus. Então, os 4 braços do rio hoje podem alcançar as 4 direções. Norte, sul, leste, oeste. E ele nos acha aonde a gente estiver. Então, não importa onde você vá, você será localizada. Isso indica o amor e a misericórdia de Deus para a gente. Esse rio deu para todos nós uma segunda oportunidade. E o Senhor quer localizar você. E Ele pode localizar. Assim como o nosso celular permite que o nosso paradeiro seja localizado, quando nós cremos, o espírito humano emite um sinal para ser localizado pelo fluir desses 4 braços do Espírito. É assim que somos salvos. Você quer ser rastreada pelo Senhor? Creia, o dispositivo que precisamos usar para que tudo isso aconteça, Jesus já fez. Ele teve de morrer, pois sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Jesus se tornou um homem, a palavra se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele sofreu, foi perseguido, injuriado, cruelmente maltratado, experimentou uma morte terrível e humilhante, a crucificação. É o pior castigo que havia na época. Por nossa causa, por mim e por você. Ele carregou nossos pecados, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele morreu, mas não permaneceu na morte, ele ressuscitou. Então, tudo isso que eu falei para você é a obra redentora. A sua obra foi aprovada por Deus, pois na ressurreição, Deus o glorificou. O próprio Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso está lá em Atos, capítulo 13, 33. Então, o homem Jesus foi glorificado e se tornou o primogênito de Deus. Primogênito por quê? Porque é o primeiro filho. Mas muitos outros filhos viriam, os quais somos nós. No momento que o Filho foi glorificado, o Espírito foi liberado. Olha só. Ele se tornou o Espírito que dá vida, como um rio. Assim, o rio começou a fluir para alcançar o homem. E ele disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso, quando eu comecei essa comunhão com você, eu disse que esse rio está dentro de nós, né? Porque o Espírito está dentro de nós. E o Espírito é esse rio. É essa água que mata a nossa sede. O acesso à árvore da vida que estava proibido, agora se tornou tão fácil, né? Basta crer em Jesus. Creia com o coração e confesse com a boca que Jesus é o Senhor. E a partir desse momento, você nunca mais será a mesma pessoa. Por quê? Você se torna filha e um filho de Deus. Amém? Deus hoje quer salvar você. Hoje esse rio que está dentro de mim pode fluir para outra pessoa, alcançar outra pessoa. E flui como? Através da pregação do Evangelho. Será que esse rio vai alcançar você? Espero que esse rio te alcance. Ser salvo é simples assim. Basta crer no coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Muito bem, queridas irmãs, oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra. É Ele que nos amou, que nos salvou, que nos libertou do pecado, que nos libertou das trevas, né? E, mais importante de tudo, Ele entrou dentro de nós e nos tornou filhos de Deus. Hoje somos outra pessoa, né? Diferente da que éramos no passado, né? Antes nós éramos criaturas de Deus, né? Parecidas com Deus. Mas hoje nós somos filhos de Deus e expressamos o nosso próprio Pai, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tão grande salvação, pela oportunidade que o Senhor dá para nós todos os dias. O fato de nós estarmos vivas já é uma grande oportunidade. Agora, quando o Senhor coloca na nossa frente pessoas que pregam o Evangelho, que falam a palavra do Senhor, que levam esse rio até nós, é a segunda oportunidade. A primeira é por estarmos vivos e a segunda por termos acesso à palavra. Senhor Jesus, abre o coração das pessoas, de todos os nós que estamos aqui servindo o Senhor, para que nós possamos beber desse rio, da água da vida que está fluindo para toda a terra. Senhor Jesus, pela sua misericórdia, Senhor. Ó Senhor Jesus, te agradecemos por esse programa, por essa oportunidade que o Senhor tem dado para nós de levar o Evangelho do Reino. Obrigada pelas irmãs que estão conosco todas as manhãs. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. O Senhor possa vir de encontro com a necessidade das irmãs. Senhor Jesus, cuidando das suas famílias, da sua saúde, do pão de cada dia, fazendo com que elas tenham força, coragem e usem as armas certas para lutar contra o seu inimigo. Que dê um dia abençoado para as nossas irmãs. Peço uma leitura de qualidade, que nós possamos desfrutar desse Cristo maravilhoso. Muito obrigado pela leitura, Senhor, da Bíblia. Obrigado pela irmã Lene, que coopera conosco todas as manhãs. O Senhor também seja com a família da irmã Lene, com a mãe dela, que já é uma senhora idosa, com o seu pai. Possa estar suprindo a irmã em todas as suas necessidades. Abençoa ela, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoe todas as irmãs que cuidam das suas mães, dos seus pais. Senhor, possa devolver para elas, Senhor, longevidade e muitas bênçãos para as irmãs. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa manhã. Amadas irmãs, hoje nós vamos ler Números, capítulo 32. Capítulo 33. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Lugar bom, né, para criar gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Zinra, Esbom, Eleale, Zebã, Nebo e Beon
A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Gades e Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram e seguiram o Senhor. Pelo que acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentares ainda o furor da ira do Senhor contra Israel? Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpre o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí, nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Então eles fizeram o seguinte, Ruben, os filhos de Ruben e de Gade, tinham muito gado, então eles preferiram ficar aquém do Jordão. Eles não iriam entrar na boa terra. Eles iriam ficar aquém do Jordão. Porque aquelas terras, eles tomariam por herança ali, e habitariam ali. Então Moisés, a princípio,
não concordou, porque vocês vão desanimar o coração do povo, porque 2 tribos não vão entrar na boa terra, né? Não vão passar o Jordão. Então, eles falaram, não, nós iremos à guerra com vocês, né? A gente vai deixar as mulheres, as crianças nas cidades fortificadas que nós vamos fazer e vamos deixá-las em segurança e vamos partir à guerra com vocês. Então, Moisés concordou e eles fizeram assim. A distribuição da Transjordânia, versículo 33. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram a Dibon, Artrate e Aroer, a Atrote-Sofã, Jazer e Jogbeá, a Bet-Ninra, a Bet-Arã, cidades fortificadas, e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleal e Quiriataim, a Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibna, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba e tomou a Quenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Feito o acordo, houve essa distribuição da Transjordânia, né, para essas 2 tribos e meia que não quiseram ir atravessar o Jordão, né? Capítulo 33. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme as suas caminhadas, segundo as suas saídas, conforme ao mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Então, agora Moisés vai mostrar qual é o percurso que eles fizeram desde que eles saíram do Egito até chegar na terra de Canaã. Versículo 3. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do 1º mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Enquanto esses sepultavam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses, executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. Essa é a primeira parada, né? E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Taavá. E partiram de Quibrote-Taavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritimá. E partiram de Ritimá e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam-se em Risse. Partiram de Risse, de Rissa,
e acamparam-se em Quielata. Partiram de Quielata e acamparam-se no monte Sefer. Partiram do monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaaca. Partiram de Bene-Jaaca e acamparam-se em Orgigdade. Partiram de Orgigdade e acamparam-se em Jotibata. Partiram de Jotibata e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se ao deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul, na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, no termo de Moabe. E partiram de Ijé-Abarim e acamparam-se em Didom-Gade. E partiram de Bom-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Então, após a morte de Arão, eles partiram, a partir do versículo 41, já mostra eles continuando a sua caminhada, até o rio Jordão, até as campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã, disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as suas pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. E dareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe sair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. E dareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que fareis a vós outros como pensei fazer-lhes a eles, tá? Então eu quero fazer uma pausa aqui para compartilhar com vocês a respeito desta ordem, que o Senhor deu para Moisés. Eles já tinham chegado ali no Rio Jordão. O que eles iam fazer? Agora eles teriam que atravessar o Jordão para entrar na terra que o Senhor deu para eles. Só que essa terra que pertencia a Israel havia sido tomada por outros povos, que eram os cananeus, os jebuseus, os heteus. E esses povos tipificam o nosso ego, Você vê que termina tudo com eus, Cananeus, heteus, jebuseus, Então, esses povos tipificam a nossa vida da alma, o nosso ego, o nosso eu, Então, o Senhor deu uma boa terra para nós. Só que nós temos que
lutar contra alguns inimigos que se levantam dentro desta terra, né? A ambição, o orgulho, a ira, tudo isso é algo que vai prejudicar a gente. Então, nós temos que eliminar essas coisas de nós, né? Do nosso coração. Você sabe que essa boa terra é o nosso coração, né? O nosso coração não pode estar cheio dessas coisas, né? A ambição, as coisas que tipificam a carne, né? Ambição, ira, fornicação, adultério, idolatria, né? Tudo isso esses povos praticavam e o Senhor odeia essas coisas, né? Então o nosso coração hoje tem que ser limpo. Essas coisas têm que ser expulsas do nosso coração, né? Que é a boa terra. Tudo isso que nós vemos aqui no Velho Testamento é tudo uma figura, sabe? Porque hoje, no Novo Testamento, nós vivemos essa realidade. O Espírito hoje está dentro de nós e Ele pode nos governar e nos levar a eliminar todos esses povos, né? Os cananeus, heteus, jebuseus, que estão no nosso interior. Então, longe de nós toda a ira, toda a idolatria, né? Essas coisas têm que ser eliminadas. Porque se elas não forem eliminadas, um dia elas vão se virar contra nós mesmos. Perturbarão a terra em que nós habitamos, né? É isso que diz os finais do versículo. Através de nós invocarmos o nome do Senhor, negarmos a nossa vida da alma, né? E lutar contra essas coisas, eliminando sentimentos negativos, né? Que ainda estão dentro do nosso coração, nós tomaremos posse da terra. Ontem nós vimos o profeta Balaão sendo morto pelos israelitas. Você lembra-se de que Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel, a mando de Balaque, né? Mas Deus o impediu. Deus falou, você vai com eles, mas você só vai falar o que eu colocar na tua boca, porque ele era profeta e falava a palavra de Deus. Mas o coração de Balaão era corrompido. E na leitura de ontem, nós vimos Balaão. Aonde estava Balaão? Balaão estava morando junto com os midianitas, junto com o povo de Balaque. E ele levou as mulheres moabitas a fornicar, né? A se prostituírem com os filhos de Israel. Por isso, hoje nós temos que tomar posse da terra. Dá esse exemplo de Balaão. Ele tinha poder para governar, mas ele foi dominado pelo inimigo e foi morar junto com o inimigo, né? Sabendo isto hoje, o Senhor deu uma boa terra para nós tomarmos posse dela e não para que os inimigos tomem posse de nós, né? Então, não vamos inverter as coisas. Somos nós que tomamos posse da boa terra. Para tomar posse, temos que expulsar os inimigos que estão nela. Então, fora de nós, toda a idolatria, fornicação, né? Prostituição, mentira, obras da carne, tem que ser eliminadas da boa terra. Amém? Ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade à leitura bíblica e vamos receber a irmã Lene, que dá continuação à leitura bíblica de hoje. Jesus é o Senhor. Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã. Bom dia, queridas ouvintes. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 64, Provérbios, capítulo 11, versículo 22, e Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31 até o capítulo 5, de 1 até o 11. Começando com os Salmos, que diz assim: Deus castigará os opressores. Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a voz do meu lamento. Protege minha vida do terrível inimigo. Esconde-me da conspiração dos maus e do motim dos malfeitores. Eles afiam sua língua como espada e atiram como flecha a palavra venenosa, para ferir o inocente às escondidas, para feri-lo
de surpresa e sem risco. Eles se fortalecem com seu projeto maligno, calculam como esconder armadilhas, pensando quem vai descobrir? Inventam crimes e ocultam seus inventos, porque sua mente e coração não têm fundo. Deus, porém, atira flechas contra eles e ficam feridas de surpresa. Sua própria língua os leva à ruína, e quem os vê balança a cabeça. Então todo homem se atemoriza, proclama o ato de Deus e medita nas suas obras. Bora Provérbios capítulo 11, versículo 22, que diz assim: Anel de ouro em focinho de porco é a mulher bonita, mas sem bom senso. Agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio mau, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Chamou e ameaçou, dizendo: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto tomou conta de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos maus com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, a febre alta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judeia. Capítulo 5. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avance para as águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanhas quantidades de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas a ponto de
quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Uma palavra de encorajamento. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Satanás quer desanimar você, mas o Senhor quer encorajá-lo. Satanás talvez tenha colocado em sua mente que você nunca será vencedor, que você é muito imaturo e não tem tempo hábil para se tornar um vencedor. Mas o Senhor está abrindo a porta do reino. Quem nos fala é aquele que tem a chave de Davi, e ele está abrindo essa porta para você, querido ouvinte. O Senhor quer dar-lhe essa oportunidade. Mude de atitude, não coloque o sustento como prioridade da sua vida, mas sim o reino de Deus. Vigie, alimente pelo menos um conservo, pregue o evangelho para alguém e cuide dessa pessoa. E mesmo que não saiba fazer muita coisa, oferte. O Senhor fará justiça àqueles que há muito tempo o estarão deixando trabalhar e estão pagando o preço. Ele não irá ignorar todo o seu esforço, mas premiará a cada um conforme o que fizer por meio do corpo. Que Deus finalize sua obra em nós e em todos que receberão esta palavra. Ó Senhor Jesus, obrigada pela palavra de encorajamento que o Senhor dá para nós. Queremos realmente tomar posse de tudo aquilo que temos ouvido e nos desprender daquilo que é terreno e dar prioridade para o Senhor. Não queremos que outras coisas roubem o teu lugar no nosso coração, mas que o Senhor tenha primazia em nós. E que possamos, Senhor, estar exercitando o nosso dom, que possamos cuidar das pessoas, pregar o Teu Evangelho, levar a Tua Palavra. Senhor, usa-nos para Ti, não é por nossa capacidade, mas é pela Tua vida, Senhor, porque o Senhor é capaz. Muito obrigada, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar todos vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia que me concede, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ah, Senhor, vai diante o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros. Acampe seus anjos em todos os lugares que estão necessitando da tua palavra.
da tua proteção. Ó Senhor Jesus, nossa cidade, Caetité, região e municípios, todos os ouvintes, todas as irmãs, irmãos, todos os seus familiares, suas casas, seus filhos, a saúde, seus trabalhos, seus inventários, suas viagens, seus retornos. Ó Senhor Jesus, na cidade, Caetité, região e município, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os jovens, adolescentes, todos os estudantes, todas as crianças, todas as creches, todos os velhinhos do abrigo, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI. Ó Senhor, vai diante, Senhor. As pessoas estão internadas, todas estão entubadas, todas estão isoladas, todas estão à espera de um transplante, todos estão à espera de uma cirurgia, todos que já fizeram cirurgia, todos estão em recuperação, todos que estão acamados em casa, todos enfermos, todos os acompanhantes. As pessoas estão passando por um problema, uma dificuldade, uma de ansiedade, uma depressão. Ó Senhor, vai diante, Senhor. Todos os currículos, todas as pessoas que levam do cedo para os seus trabalhos, todos estão viajando, todos estão retornando. Proteja nas estradas, livre de todo mal. Ó Senhor Jesus, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa minha família. Senhor Jesus, abençoa minhas orações, processo, todas as audiências. Ó Senhor Jesus, todas as perícias, todas as causas na justiça. Ó Senhor Jesus, todas as pessoas, Senhor, que têm uma causa na justiça. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, que eu levo a crer cada dia mais, para que eu possa estar orando pelas pessoas. Me dê saúde, me dê paz. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando ao final do mais um programa, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês. E até amanhã, se o Pai nos permitir. Amém. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Tem por todos o mesmo cuidado. Não seja sábio aos próprios olhos. Em vez de orgulhoso, solidário com os humildes. Vence o mal com o bem. 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 Não pagues mal com mal. Te esforça pra fazer o bem. Faz o possível pra viver em paz com todas as pessoas. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Não julgues, não serás julgado. Não condenes, não serás condenado. Perdoe, serás perdoado. Dá e te será dado. Vence o mal com o bem. 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 A ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor. Penses de ti mesmo, além do que convém. Pensa com moderação, conforme a fé que Deus te deu. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Ama teus inimigos, bendiz os que te maldizem. Faz o bem aos que te odeiam e ora pelos que te perseguem. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Coisa alguma.
no seu